Aristóteles. Aristóteles, mestre Jesus, sempre busquei entender o que torna o homem virtuoso. Para mim, a virtude está no equilíbrio, no meio termo entre os excessos. O que pensas sobre isso? Virtude é fazer a vontade de Deus, não conforme a razão humana, mas conforme o amor e a justiça. Não é o equilíbrio dos desejos, mas a entrega do coração a um bem maior. Então, dizes que a virtude não está apenas na razão, mas também no coração? Eu sempre defendi a razão como guia para a boa vida. Jesus. A razão é uma ferramenta valiosa, Aristóteles, mas sem o amor, ela é fria e vazia. Pois onde está o teu coração, aí estará a tua verdadeira virtude. Então a virtude é algo além da racionalidade? Eu a vejo como um hábito adquirido, uma prática constante de boas ações, que leva ao florescimento do homem. Jesus. A virtude que falo não é algo que se adquire, mas algo que se recebe. Ela nasce do coração humilde e do desejo sincero de fazer o bem. Aristóteles. Mas se a virtude é um hábito, como pode alguém recebê-la sem esforço? O homem deve se esforçar para alcançar o seu melhor. O esforço é importante, mas o homem deve primeiro reconhecer sua própria limitação. O maior dos esforços é a entrega ao amor e à verdade, não ao controle. Aristóteles. Então, dizes que o homem deve renunciar ao controle para encontrar a verdadeira virtude? Jesus. Sim, pois o reino de Deus não vem com vigilância, mas com aceitação. O que buscamos deve ser dado, não tirado. E sobre o bem supremo. Eu sempre defendi que a felicidade é o bem mais alto, aquele ao qual todos devemos aspirar. O que pensa sobre isso? O bem supremo não é a felicidade que o mundo oferece, mas a paz que vem de estar em comunhão com Deus. A verdadeira felicidade é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, a felicidade que busco não é suficiente? Não é que a felicidade seja errada, Aristóteles, mas ela não pode ser o fim de todas as coisas. Ela é fruto da verdadeira busca, que é amar a verdade e servir aos outros. Aristóteles, entendo. Mas então como deve o homem viver para alcançar esse bem maior? Como ele sabe se está no caminho certo? Se o homem vive com humildade, com compaixão e com o desejo sincero de servir aos outros, ele já está no caminho. O caminho para o reino dos céus é simples, mas exige renúncia ao ego e ao orgulho. E o ego, sempre busquei o equilíbrio, mas vejo que dizes que o homem deve, de certa forma, renunciar a ele. Como isso se aplica à vida cotidiana? A vida cotidiana é feita de pequenas escolhas. Cada ato de bondade, cada gesto de amor nos aproxima de Deus. A renúncia ao ego não significa anular-se, mas deixar de viver para si mesmo e viver para os outros. Aristóteles. Isso desafia muito do que sempre ensinei sobre a busca do bem comum e da eudaimonia. Porém, vejo que estás propondo algo mais profundo, algo que transcende a razão humana. O bem comum é o que cada homem pode encontrar ao servir aos outros. Mas a verdadeira eudaimonia, a verdadeira plenitude, vem de amar sem esperar algo em troca. Então, amor e virtude são inseparáveis? Sim, pois onde há amor, há a verdadeira virtude. E onde há a verdadeira virtude, há o reino de Deus. O que propões, então, é um amor que ultrapassa a razão, que transcende a busca pela felicidade individual. Jesus. O amor que fala é maior do que o entendimento humano. É aquele que ama até os inimigos, aquele que se sacrifica pela justiça e pelo bem do próximo. Nunca ensinei isso. Sempre busquei o meio termo, a medida certa. Tu falas de algo que vai além das proporções. Como o homem pode alcançar esse amor? O homem alcança esse amor ao se entregar a ele. Não é algo que se conquista, mas algo que se recebe, quando o coração está disposto a dar sem esperar. Então, a verdadeira virtude é um dom? Sim, Aristóteles. A verdadeira virtude é o dom do amor de Deus em nossos corações. Mestre Jesus, tu falas de um amor que transcende a razão, mas isso me leva a questionar. Como podemos confiar em um amor que não é guiado pela razão? A razão é o que nos mantém equilibrados, o que nos permite distinguir o bem do mal. Jesus. A razão é uma boa serva, Aristóteles, mas um péssimo mestre. Ela nos guia nas ações mundanas, mas o amor verdadeiro vai além da lógica. O amor não pode ser medido, não pode ser analisado. Ele simplesmente é, como a luz do sol que brilha sobre todos, sem fazer distinção. Então, dizes que devemos nos entregar a algo que não podemos compreender completamente com a razão?
Isso desafia minha própria filosofia, onde o conhecimento é a chave para a virtude. O conhecimento da verdade é essencial, mas a verdadeira verdade não se limita à razão humana. Ela é divina, e só pode ser vivida plenamente quando o coração do homem se abre para ela. Quando o homem ama sem se preocupar com a recompensa ou o reconhecimento, ele encontra o reino dos céus. A ideia de um amor incondicional e gratuito é algo que em minha filosofia seria considerado excessivo. Para mim, as ações virtuosamente boas devem ser justas e equilibradas. A bondade deve estar em harmonia com a razão. Jesus. A harmonia que busco não vem do equilíbrio das forças, Aristóteles, mas da unidade do coração com a vontade divina. Quando o homem segue a Deus em espírito e verdade, ele transcende os limites da razão e entra em uma paz que não pode ser explicada. Então, tu sugeres que a paz não vem da razão, mas da rendição ao divino? Isso é algo além do que a filosofia humana pode explicar. A verdadeira paz vem da entrega a algo maior do que nós mesmos. Quando o homem se abandona ao amor, ele encontra uma paz que o mundo não pode dar. Não é uma paz sem desafios, mas uma paz que sustenta mesmo nas tribulações. Aristóteles. Isso é fascinante, mas o homem que busca a virtude também enfrenta dificuldades. Através da prática, ele molda seu caráter e se torna melhor. No entanto, tu falas de uma entrega que, ao que parece, transcende o próprio esforço humano. Jesus Aristóteles. A entrega não é passiva, mas ativa. Ao amar verdadeiramente, o homem age de acordo com a vontade divina, e através desse amor, ele se transforma. Ele não busca a recompensa, mas o bem maior, que é a harmonia com Deus e com o próximo. Isso coloca a virtude em uma perspectiva muito diferente da que ensinei. Para mim, a virtude era algo conquistado, moldado pelo esforço humano, mas tu sugeres que é algo que se recebe como um dom divino. A virtude é um dom, Aristóteles, mas deve ser cultivada. O homem não pode se tornar virtuoso por esforço próprio, mas deve abrir seu coração para o amor de Deus. E ao permitir que esse amor o transforme, ele se torna a virtude que busca. Aristóteles. Então, o homem é mais do que a soma de suas ações racionais e virtuosas. Ele é, ao mesmo tempo, receptivo ao divino, permitindo que o amor transborde dele. Sim, Aristóteles. O homem é feito à imagem de Deus, mas somente ao se render ao amor divino, ele verdadeiramente reflete essa imagem. Quando ele ama com um coração puro, ele se torna parte do divino. Isso desafia a minha visão do homem como um ser em busca de eudaimonia, o florescimento completo. Como o amor divino pode ser compatível com a busca pela felicidade humana? A verdadeira felicidade não é um objetivo a ser alcançado, Aristóteles, mas uma consequência de viver em harmonia com a vontade de Deus. A felicidade que busco é a felicidade do serviço ao próximo, do amor sem fim. É uma felicidade que não depende das circunstâncias, mas do estado do coração. Aristóteles. Então, a eudaimonia que procuro não é uma felicidade derivada de conquistas externas, mas algo mais profundo, enraizado na conexão com o divino e com os outros? Exatamente. A verdadeira eudaimonia é viver para os outros, servir com amor e buscar a paz de Deus em todas as circunstâncias. Quando o homem se alinha com essa verdade, ele encontra a felicidade eterna. Eu vejo agora que há uma sabedoria maior além do que os sentidos e a razão podem capturar. E talvez esse amor incondicional seja o maior dos conhecimentos, algo que transcende tudo o que poderia ser ensinado em qualquer escola filosófica. Jesus, o amor é o conhecimento mais profundo, Aristóteles. Ele é a chave que abre os corações e as portas para o reino de Deus. Quando o homem se entrega ao amor, ele não só conhece a verdade, mas a torna viva em suas ações. Compreendo agora que, por mais que minha filosofia busque a razão e a harmonia, existe algo maior, algo que não pode ser alcançado apenas pela mente. Isso é algo que vai além da filosofia, além da ciência. Esse algo maior é o próprio Deus, que é amor. E aquele que conhece a Deus, conhece a verdadeira paz. 3. Aristóteles. Então, mestre, tu sugeres que o conhecimento verdadeiro, aquele que realmente conduz à virtude, não vem da observação do mundo e do raciocínio lógico, mas de uma entrega ao amor divino. Isso é algo que escapa à minha compreensão filosófica. Jesus, o conhecimento que falo é algo mais profundo do que o conhecimento dos sentidos ou da mente. Não é apenas entender o mundo ao nosso redor,
mas compreender o coração do homem e a vontade de Deus. Esse tipo de sabedoria é recebido através do espírito, não apenas pela razão. Aristóteles, isso coloca a razão humana em uma posição subalterna, não é? Pois sempre acreditei que a razão é o meio mais seguro de alcançar o entendimento da natureza e da moralidade. Como poderia algo tão transcendental razão, que é nossa ferramenta mais poderosa? Jesus. A razão é essencial para o discernimento, Aristóteles, mas é como uma lâmpada fraca em comparação com a luz de Deus. Quando a razão se une ao amor e à compaixão, ela se torna mais clara e poderosa. A verdadeira sabedoria não é apenas conhecer, mas também viver de acordo com o que se conhece, amando ao próximo como a si mesmo. Aristóteles. A ideia de viver para o bem dos outros, colocando o amor e a compaixão como princípios fundamentais, é algo que se conecta com a minha busca pela justiça. No entanto, tu falas de um amor altruísta, quase sacrificial, que me parece um desafio ainda maior do que alcançar a justiça através da razão. O amor sacrificial é a essência de Deus, Aristóteles. A justiça que busco não é a justiça de uma lei fria, mas a justiça do coração, aquela que perdoa, que acolhe, que olha para o outro com misericórdia. A verdadeira justiça só pode ser alcançada quando o homem vive o amor. Aristóteles. Então a virtude não está apenas na ação justa ou na racionalidade das escolhas, mas em uma transformação do coração, onde o amor se torna o critério da verdadeira ação moral? Jesus. Exatamente. A justiça sem amor é apenas uma regra, uma imposição. Mas a justiça com amor é uma força viva, que transforma o mundo. A verdadeira moralidade vem do coração disposto a servir e a amar, não do cumprimento de um código de leis. Aristóteles. Esse entendimento da justiça vai além de tudo que defendi em minha filosofia. A justiça não é um fim a ser alcançado por esforços calculados, mas uma expressão do amor divino. Como posso conciliar isso com a razão que sempre acreditei ser a chave para a boa vida? A razão pode guiar as ações, mas o amor é o que dá vida a essas ações. Quando o homem age com amor, sua razão se eleva. Ele já não age por medo da punição ou por desejo de recompensa, mas porque o amor o impulsiona. Esse amor transcende qualquer cálculo lógico. Aristóteles. Então tu propões uma mudança radical no entendimento da moralidade humana, onde o que guia o homem não é mais a busca pela virtude em termos racionais ou o cumprimento da justiça, mas a prática do amor incondicional, mesmo que isso desafie a razão. Jesus. Sim, Aristóteles. O amor é a chave para a verdadeira liberdade. E a liberdade não é apenas uma ausência de restrições, mas uma presença do coração puro, disposto a se sacrificar pelo bem dos outros. Esse é o caminho da verdadeira felicidade, que não depende do mundo, mas do reino interior. Aristóteles. Isso é, sem dúvida, uma nova maneira de ver o ser humano e o mundo ao seu redor. Mas se a felicidade que buscas não é a felicidade que se conquista por mérito, então como o homem pode saber se está vivendo de acordo com a vontade divina? Jesus. O homem sabe quando vive de acordo com a vontade divina, Aristóteles, pois seu coração experimenta uma paz profunda, algo que não pode ser explicado. Essa paz é o sinal de que ele está alinhado com o propósito maior. Quando o homem ama, ele sente a presença de Deus em sua vida, e isso é mais real do que qualquer raciocínio ou análise. Aristóteles. Esse amor que falas, então, não é apenas uma emoção ou uma virtude, mas é a própria essência da existência humana, algo que conecta o homem ao divino e ao propósito do universo. A felicidade, então, surge não como um fim, mas como uma consequência natural de viver em harmonia com esse amor. Jesus, exatamente. O homem não deve buscar a felicidade como um objetivo egoísta, mas viver de acordo com a verdade do amor. Ao fazer isso, a felicidade vem como um presente, não como uma meta a ser alcançada. Aristóteles. Eu vejo agora que a virtude e a felicidade que busco são como sombras diante da luz que tu falas. A verdadeira felicidade não pode ser alcançada apenas por esforço humano, mas é uma dádiva que vem da união com o amor divino. Talvez a razão não seja o fim último, mas uma ferramenta que nos prepara para viver esse amor. Jesus. A razão é importante, Aristóteles, mas o amor é o princípio e o fim de tudo. Quando o homem vive em amor, ele começa a compreender o verdadeiro significado da vida, não como algo a ser calculado, mas como algo a ser vivido. O reino de Deus está dentro de cada um, e só ao amar é que o homem pode acessá-lo. Aristóteles. Então,
A vida é mais do que uma busca intelectual pela verdade ou pelo bem. É uma jornada de transformação interior, onde o amor é o guia. Nunca pensei que a filosofia e a espiritualidade pudessem se unir de forma tão profunda. A razão não é descartada, mas transformada pela luz do amor. E é dessa transformação que falo, Aristóteles. O verdadeiro filósofo é aquele que busca a sabedoria, mas que, acima de tudo, busca viver essa sabedoria no coração. O amor não é algo que se ensina apenas com palavras, mas com ações, com a vida. Aristóteles. Então, se eu compreendo corretamente, a busca pela verdade e pela virtude deve ser moldada por um amor que transcende a razão humana, mas que não nega a razão em si. A razão é o instrumento pelo qual podemos discernir, mas é o amor que nos transforma e nos aproxima da verdadeira felicidade. Jesus. Isso é exatamente o que quero dizer, Aristóteles. A razão é uma ferramenta, mas o amor é a força que guia a razão para além de suas limitações. Sem o amor, a razão pode nos levar a decisões egoístas, mas quando unida ao amor, ela reflete o verdadeiro bem. Então, o ser humano não deve ser visto apenas como um ser racional, mas como um ser capaz de se conectar com o divino e viver esse amor incondicional. A verdadeira virtude e a verdadeira felicidade vêm de viver em sintonia com esse amor, não com um código de regras, mas com uma entrega ao bem maior. Jesus, sim, Aristóteles. Quando o homem vive para amar, ele se alinha com o propósito divino. Ele não busca a felicidade como um objetivo egoísta, mas como uma consequência de seu amor pelo próximo e pela verdade. A felicidade verdadeira não depende do que o mundo oferece, mas do estado do coração. Aristóteles. Eu sempre vi a felicidade como algo a ser alcançado, uma conquista que vem da razão, do esforço e da virtude. Mas agora vejo que a felicidade é mais do que isso. Ela é uma consequência de ver de forma autêntica, em harmonia com o amor e a vontade divina. Eu me pergunto se é possível para todos os homens atingir essa compreensão. Todos têm o potencial, Aristóteles. O amor está disponível a todos, e a capacidade de se transformar está em cada coração. Não importa a origem ou o status do homem, todos têm a capacidade de acessar o reino de Deus através do amor. O que é necessário é uma abertura do coração, uma disposição para se entregar ao bem. Então, a verdadeira sabedoria não está apenas em ensinar a razão ou a lógica, mas em ensinar o amor como a base de toda ação moral e virtude. O amor deve ser o alicerce de toda filosofia, pois sem ele, a razão por si só se torna vazia e estéril. Jesus, exatamente. O amor é o alicerce, e a razão é como um edifício que se ergue sobre ele. Quando o amor é o princípio de tudo, todas as outras virtudes, como a coragem, a justiça e a temperança, fluem naturalmente, não como obrigações, mas como expressões desse amor divino. Essa visão muda tudo. Eu sempre vi a virtude como algo a ser perseguido, algo que exigia esforço e disciplina. Agora vejo que a verdadeira virtude nasce do coração e da disposição em se entregar ao bem maior. O homem não precisa lutar pela virtude, mas permitir que ela se manifeste em seu ser, através do amor. Jesus, o esforço não é em vão, Aristóteles. O que falo é que o esforço não deve ser pela recompensa ou pelo reconhecimento, mas pela pureza do coração. Quando o homem age com amor, ele não faz isso para ser virtuoso, mas porque o amor o move. Essa é a verdadeira liberdade. Aristóteles. Então, a verdadeira liberdade não está em escolher entre opções ou cumprir regras, mas em viver de acordo com a natureza do amor. A liberdade verdadeira é a liberdade do coração, que se expressa através do serviço aos outros e ao bem maior. Sim, Aristóteles. A liberdade que busco não é uma liberdade de fazer o que queremos, mas a liberdade de fazer o bem sem esperar nada em troca. É a liberdade de amar sem medo e sem limitações. Eu entendo agora, Jesus. A verdadeira felicidade, a verdadeira virtude e a verdadeira liberdade vêm de viver no amor, não apenas pela razão ou pelos desejos pessoais. Quando o homem se conecta com esse amor divino, ele não só encontra o propósito da vida, mas também se torna uma expressão viva desse propósito. Jesus. Isso mesmo. E quando o homem vive com esse amor, ele se torna uma luz no mundo. Sua vida reflete o reino de Deus, não como um ideal distante, mas como uma realidade presente, acessível a todos que se entregam ao amor. Aristóteles. Então, o ser humano não é apenas um ser racional e ético, mas é essencialmente um ser destinado a amar. A razão e a virtude são meios,
mas o fim último é viver no amor. O amor é a força que dá vida a tudo. Jesus, o amor é a essência de tudo, Aristóteles. É o que cria e sustenta o universo. E aquele que vive o amor, vive na verdade e na vida eterna. Eu vejo agora Jesus. A filosofia, por mais profunda que seja, não pode alcançar a verdadeira sabedoria sem esse fundamento. O amor é o que dá sentido à razão e à vida. O que me dizes é uma sabedoria que ultrapassa a razão humana, mas é a sabedoria que o homem precisa para verdadeiramente viver. Que tu encontres essa sabedoria, Aristóteles, não apenas no intelecto, mas no coração, e que ao compartilhar esse amor com o mundo, tu possas conduzir os outros à verdadeira liberdade e à verdadeira felicidade. Essa sabedoria é mais do que filosofia. É a verdade que liberta, que todos possam encontrar essa liberdade através do amor, assim como tu nos ensinas.